capa é diferente, tá? Mas o Falando de Economia com Minha Filha, do Yanis Varoufakis, é uma leitura muito interessante para você aprender mais sobre como a economia funciona. Imagina que seu pai tenha sido ministro da Economia na Grécia em 2015. O que será que ele poderia te ensinar de sensacional sobre como o dinheiro funciona? Muita coisa. Ele poderia até mesmo te explicar como o próprio capitalismo funciona, se a gente for pensar bem. Essa é a proposta desse livro aqui, que é cheio de chablau, momento ácido, proposições bizonhas, para você entender melhor sobre economia e, na minha visão, também sobre capitalismo. Eu tô com a edição aqui em inglês, que chama Uma Breve História do Capitalismo, mas na versão traduzida, se eu não me engano, foi colocado como Conversando sobre Economia com Minha Filha. É um livro, de certa forma, um pouco técnico e detalhado para novatos, mas que é bem didático ao mesmo tempo. Dá pra ver pelo tanto de anotações que eu deixei aqui na lateral, que ele é realmente bem didático e eu aprendi muita coisa com ele. É como poder ter uma aula gentil e atenciosa como só um pai saudoso da sua filha poderia dar, mesmo sem ser descendente desse fera aqui, entendeu? A tradução brasileira, como eu disse, ficou diferente do título do que eu tenho aqui, se chama Falando de Economia com Minha Filha, mas não pensem que fala só de economia, eu acho que esse livro fala muito mais do que de dinheiro e de finanças. Ele fala de política, de desafios de solucionar a crise climática com créditos de carbono. Ele chega até a elencar se é que economistas seriam cientistas de verdade ou se eles seriam filósofos. Eu achei sensacional. Provavelmente vai virar uma referência para me ajudar a navegar o mundo que está complicado aí fora, com capitalismo, economia, crise, etc e tal. E eu acho que pode ser interessante para você também entender um pouquinho mais e pelo menos partir da mesma página na hora que você estiver vendo um noticiário ou que você estiver conversando sobre dinheiro com outras pessoas. Quem vai gostar desse livro aqui é alguém que talvez, como eu, tenha dúvidas bem básicas sobre como funciona a economia, como funcionam os bancos, o que é o mundo financeiro. Esse livro pode ser um bom ponto de partida para você pelo menos ter um conhecimento mínimo e sair com uma base forte para entender o mundo lá fora. Ele explica de uma forma meio, fale comigo como se eu fosse uma criança de 5 anos, sabe? As analogias são muito boas mesmo, até porque como ele tá conversando com a própria filha, ele explica com questões do cotidiano deles ali, então com questões de dia a dia entre pai e filho, e isso é uma forma muito interessante de você ir aprendendo e entendendo esses sentidos da economia que ele quer perpassar para você por aqui. Você também vai curtir esse livro se você percebe, como o Varoufakis percebe, que economia é um negócio quase como uma filosofia, bem de humanas, né, gente? Economia pode parecer coisa de exata, porque trabalha com a intersecção de números e planilhas e tudo mais, mas o Varoufakis deixa claro que ele acha que essa questão de envolver números não faz com que a economia seja exatamente uma ciência exata. Eu acho interessante também que ele, na capa em inglês, como ele fala que é uma breve história do capitalismo, ele deixa claro que ele quer explicar essa história e como esse mundo funciona para outras pessoas. Ele, no final do livro, inclusive, defende que ele não acha que a economia é um assunto que deveria ficar restrito aos experts, aos economistas, que todo mundo deveria entender um pouco mais de economia e todo mundo deveria saber como o mundo financeiro funciona. Se isso te agrada, se conhecer as coisas na minúcia de uma forma fácil de entender e cheia de analogias, como agrada para mim, de repente essa pode ser uma leitura interessante para você. Mas, como sempre, é importante lembrar quem não vai gostar desse tipo de livro aqui. O primeiro perfil que eu acho que talvez não goste é quem manja muito de economia e pode ficar um pouco cansado com o excesso de didatismo do Varoufakis, como ele explica na minúcia para alguém que é mais jovem, que talvez não tenha conhecimento de mundo. Se você é um especialista no assunto, talvez você fique um pouco incomodado com o quanto ele reduz ali a complexidade de algumas coisas para explicar para as pessoas que estão lendo aquele conceito. Se você quer saber mais sobre o Varoufakis como ministro das finanças, ministro da economia da Grécia, olha, talvez isso daqui não vá ser exatamente a sua praia. Ele menciona aqui e acolá os desafios que ele passou, de contexto, de crises, mas esse não é um livro sobre o Varoufakis ou sobre a crise econômica da Grécia. É um livro que ele escreveu para Xenia, a filha dele, para falar sobre economia. Então, você vai passar um pouquinho desses assuntos, mas não é o mote desse livro aqui. E se você, por qualquer motivo, achar meio esquisito que ele tenha preferido escrever esse livro ao invés de sentar uma semana com a filha para explicar tudo, de repente, sei lá, pula esse livro que você vai ficar meio incomodado. Eu confesso que eu achei bem legal a minha chance de ser filha, entre aspas, do Varoufakis por uma leitura, mas se você acha que isso não combina ou que não é um estilo de narrativa que você quer ouvir, melhor buscar outros potenciais livros para te explicar sobre esse assunto. E você, que é do tipo pau, pau, pedra, pedra, que não gosta desse negócio de analogia, que não gosta de reduzir conceitos,
esse livro pode te irritar. O que ele mais faz é analogia, o que ele mais faz é comparação para tentar explicar para você conceitos confusos ou complexos da economia. Então, se isso te incomoda, de repente esse livro vai também te incomodar um pouquinho. E por fim, o Varoufakis parece ter grandes tendências keynesianas aqui. Ele parece concordar que quem ama o dinheiro como uma posse é algo quase mórbido, patológico. Então ele é um economista com uma visão bem social, ele acredita que os economistas são quase filósofos, ele acredita num apoio para superar a crise, ele entende que o sistema econômico, de certa forma, explora algumas pessoas. Então, se essa não é a sua visão, ou se você se incomoda muito com esse tipo de visão do Varoufakis, de repente essa leitura vai ser incomodativa como um todo para você. Ao menos, é claro, que você seja um tipo provocador, que gosta de ler obras que discordam de você. Aí sim, de repente, isso não vai te incomodar e você possa seguir com essa leitura. Mas vale o aviso de qualquer maneira. Eu sou a Jaqueline Laflufa, esse foi mais um episódio do Não Li é Bom. Esse canal tem o único e exclusivo objetivo de te ajudar a entender se uma leitura é bacana pra você ou não. E se ela não for legal pra você, não tem o menor problema, você segue pra próxima. Esse episódio falou um pouquinho sobre Falando de Economia com Minha Filha, do Varoufakis, que tem uma capa diferente dessa aqui no Brasil, eu tô com a edição em inglês, mas que é uma leitura bem interessante. Se você acha que combina com você, maravilhoso. Se você acha que não, pelo menos agora você sabe do que essa leitura trata, de qual é o estilo dela. De repente não é pra você, mas é pra alguém que você conhece, pra alguém que você quer presentear com um livro. Fica a sugestão. Se você gostou desse tipo de canal, acompanhe as próximas resenhas, dá uma olhada nas últimas resenhas que foram publicadas. E se quiser, continua acompanhando por aqui, tem mais episódios por vir. É isso e até a próxima. Conversando sobre economia com a minha filha, do Yanis Varoufakis, no Brasil é da editora Planeta e eu sugiro comprar usado por cerca de R$30.